Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais influentes que existem. Uma que moldou a nossa forma de entender inocência, conhecimento e, bom, a própria condição humana. Vamos desvendar a narrativa do Jardim do Éden, direto do livro de Gênesis. E para guiar nossa exploração, vamos partir de uma pergunta central, uma que ecoa em tantas histórias e até na nossa própria vida. O que transforma um paraíso? Então, a nossa história começa no mundo que acabou de nascer. Pense num lugar ainda sem plantas, sem gente, um lugar onde a própria terra está esperando a vida começar, sabe? Sendo nutrida só por uma corrente d'água que brotava do chão. E a partir desse elemento tão primordial, o pó, que o primeiro ser humano é formado. Mas o ponto-chave é que não é só barro. É um sopro divino, uma respiração de vida que o transforma num ser vivo. Uma conexão fundamental entre a humanidade e o próprio planeta é selada ali, no primeiro instante. Esse ser humano é colocado então num lugar de perfeição absoluta. O Jardim do Éden não é só um cenário bonito, não. É um ecossistema completo, rico, autossustentável. Tinha abundância, tinha beleza e tinha um propósito claro: cultivar e cuidar daquele paraíso. Era uma harmonia perfeita entre o ser e o seu ambiente. E agora a gente chega no ponto de virada da narrativa. Num mundo de liberdade quase sem limites, uma única restrição é colocada. Uma regra que vai se tornar, literalmente, o eixo de toda a história. Bem no centro desse paraíso, existiam duas árvores especiais. Uma delas, a árvore da vida, era totalmente acessível. Simbolizava a existência para sempre. A outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, representava uma fronteira proibida. A escolha, então, não era só sobre uma fruta, mas sobre os próprios limites da experiência humana. O aviso não podia ser mais claro. A consequência de cruzar essa fronteira foi dita de forma bem direta e definitiva: a morte. A regra era simples, a penalidade absoluta. E aqui a história ganha outra camada. Mesmo num paraíso absoluto, algo ainda não estava completo. A solidão é identificada como a primeira coisa não boa. Isso traz um elemento novo e fundamental para a história: a necessidade de companhia, de conexão. O processo de criação da mulher é super simbólico. Depois que o homem dá nome a todos os animais e não encontra uma parceira, ela é formada. E olha que interessante, não do pó, mas a partir do próprio homem. Esse ato cria uma conexão intrínseca, uma unidade fundamental, como se fossem duas metades de um todo. Eles viviam num estado de inocência total. A nudez não tinha peso. Vergonha era um conceito que nem existia. Era um mundo sem autoconsciência, sem julgamento. Uma pura harmonia que estava prestes a ser quebrada. Agora a gente entra no clímax da história. A harmonia está por um fio. Uma nova voz entra em cena e uma simples conversa vai causar uma mudança irreversível no destino da humanidade. A serpente, descrita como o animal mais astuto, entra na história. E ela não só sugere a desobediência, mas ataca a própria base da realidade deles, contradizendo de frente a palavra do Criador. É a primeira semente da dúvida, questionando a única verdade que eles conheciam. E aqui está a grande tentação. Não é só sobre comer uma fruta, percebe? É sobre transcender. A promessa de uma visão expandida, de se tornar como um Deus, de ter um conhecimento que antes era reservado. É uma oferta de poder e de sabedoria. Reparem na progressão do pensamento aqui. Começa com uma avaliação física, é bom, é bonito, e termina no desejo intelectual, a busca pela sabedoria. A decisão é tomada, o ato é feito e, ponto crucial, ele é compartilhado. A promessa da serpente se cumpre, mas de um jeito que eles nunca poderiam ter imaginado. A mudança é imediata, é irreversível. Uma percepção nova e chocante da realidade se instala naquele exato momento. E a inocência se foi. A primeira consequência não é a morte física, mas a morte da ignorância. A vergonha nasce, e logo depois, o medo. A reação instintiva é se esconder, quebrando aquela comunhão aberta que eles tinham antes. E assim entramos no ato final. A escolha foi feita e agora as consequências vão remodelar não só a vida deles, mas o mundo inteiro. O paraíso, como eles conheciam, simplesmente não existe mais. O que se segue é uma cadeia de culpa. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade total. E para cada um vem uma consequência específica que redefine a sua existência, introduzindo dor,
trabalho, hierarquia e mortalidade na condição humana. Mas aqui tem um detalhe fascinante. No meio do julgamento todo, acontece um ato de cuidado. Deus providencia roupas para eles, reconhecendo essa nova realidade de vergonha e vulnerabilidade. Isso mostra uma complexidade na reação divina que vai muito além de pura punição. E aqui está o raciocínio final para a expulsão, o ponto crucial de tudo. O perigo não era o conhecimento em si, mas a combinação de conhecer o mal com ser imortal. Um ser autoconsciente, eterno e agora ciente do mal, isso representaria um perigo existencial. A separação é final e é bem guardada. Eles são mandados para um mundo lá fora. E o caminho de volta ao paraíso, e principalmente a imortalidade, é bloqueado por guardiões celestiais e uma barreira de fogo. Então, o ponto central é esse. O resultado final é uma transformação completa. A vida de comunhão direta e inocência dá lugar a uma existência de luta, de mortalidade, de separação. E essa passa a ser a nova base da experiência humana. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa desobediência foi uma queda trágica de um estado perfeito? Ou foi o nascimento, doloroso mas necessário, da consciência, da liberdade e da história como a gente conhece? A forma como a gente interpreta esse momento talvez defina como vemos a nós mesmos.